Imagina a cena. Você é a imperatriz do Brasil, casada com o homem mais poderoso do país. Vive num palácio cercada de luxo, etiqueta e expectativas. Mas tem um detalhe, seu marido tem uma amante e não é uma aventura escondida, é oficial, bonita, inteligente, ousada e ele faz questão de exibir. Ele dá para ela joias, fortuna, um palácio e até um título de nobreza. E todo mundo comenta, a sociedade fofoca, os jornais insinuam, até a sua sogra acha vergonhoso. E o imperador, zero arrependimento. Parece novela? Pois isso aconteceu de verdade. No Brasil do século XIX, a protagonista desse barraco imperial, Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, a mulher mais amada, mais odiada e mais falada do Brasil imperial. Hoje eu vou te contar tudo o romance proibido, a humilhação pública da imperatriz e a queda dramática da Marquesa. Bora! Para entender essa treta, precisamos falar do protagonista, Dom Pedro I, herói da independência, criador do império e dono de uma personalidade complicada. Primeiro, impulsivo, o famoso faço e depois eu penso. O grito da independência foi praticamente no improviso. Segundo, temperamental. Vivia em conflito menos com políticos, ministros, até com a própria família. Terceiro, mulheres. Pedro adorava mulheres. Não era discreto e não fazia questão de esconder nada. Ele era casado com Dona Leopoldina, culta, inteligente, botânica, talentosa, querida pelo povo, apaixonada pelo Brasil e profundamente apaixonada por Pedro. Mas Pedro não retribuía na mesma intensidade. Na nobreza da época, ter amante não era raro, mas havia um combinado silencioso. Você podia trair, só não podia humilhar a esposa em público. Pedro ignorou esse acordo completamente. E tudo ficou pior quando ele conheceu Domitila. Domitila de Castro Canto e Melo, paulista, jovem, bonita, articulada. Vinha de família influente, mas longe da alta nobreza. E tinha ambição, muita... Quando Pedro conheceu Domitila em 1822, em São Paulo, foi imediato. Ele ficou obcecado. Domitila era deslumbrante segundo relatos da época, espirituosa, ousada e nada ingênua. Ela enxergou ali uma oportunidade única e agarrou. Em pouco tempo, virou amante oficial do imperador. E quando eu digo oficial, é oficial mesmo. Pedro levava Domitila a eventos, dava presentes luxuosos. Presenteou-a com um palácio no Rio e, em 1826, fez o impensável. Deu a ela o título de Marquesa de Santos. Isso foi um escândalo sem precedentes. Dar título de nobreza para uma amante é como colocar neon piscante em cima da palavra treta. E adivinha quem mais sofreu com isso? Gente, imagina a humilhação. Comenta aí. Domitila lacrou ou coitada da Leopoldina. Todo mundo sabia desse romance. E todo mundo falava, mas Leopoldina sofria em silêncio. Tem um episódio que dói só de imaginar. Em 1826, Pedro organizou um grande baile no palácio e convidou Domitila. A amante foi recebida pela própria imperatriz. Leopoldina cumprimentou, sorriu, manteve a postura, enquanto morria por dentro e Domitila desfilava como se nada fosse. Cheia de joias dadas por Pedro, sabendo que era o centro das atenções, a sociedade começou a odiá-la. Chamavam-na de interesseira, atrevida, manipuladora, mas Domitila não ligava, ela tinha poder e tinha o imperador. Leopoldina, por outro lado, escrevia cartas desesperadas para a família na Áustria. Se sentia humilhada, traída, abandonada. Em 1826, após um aborto espontâneo, Leopoldina morreu. Oficialmente de febre, mas para muitos historiadores, ela morreu de tristeza. Pedro chorou. Se culpou, mas continuou com Domitila. É clássico! Leopoldina merecia muito mais. Se concorda, deixa o like. Depois da morte de Leopoldina, a coisa virou. Primeiro, a opinião pública ficou contra Domitila. Ela virou o bode expiatório de tudo. Segundo, Pedro começou a cansar. Domitila queria mais poder, mais influência. E Pedro se irritava fácil. Terceiro, uma nova personagem entra na trama. Amélia de Leuchtenberg. Jovem, elegante. E ao contrário de Domitila, de realeza legítima, quando Pedro decidiu se casar com Amélia, ela foi direta. Ou ela, ou eu. E Pedro escolheu Amélia.
Em 1829, Domitila foi retirada da corte. Recebeu dinheiro, propriedades, mas perdeu tudo que realmente importava para ela: o poder, a influência, o brilho da corte. Voltou para São Paulo, casou-se novamente, enriqueceu, mas viveu o resto da vida rejeitada pela sociedade. Morreu em 1867, aos 75 anos, rica, mas sozinha e com a imagem destruída. O que essa história ensina? Primeiro, poder baseado só em paixão é instável. Quando o fogo apagou, Domitila perdeu tudo. Segundo, a sociedade sempre pune mais a mulher. Pedro é lembrado como herói, Domitila como vilã, Leopoldina como mártir. Mas quem tomou as decisões foi Pedro. Terceiro, fofoca histórica nunca morre. Essa história tem quase 200 anos e ainda choca. Hoje, muitos historiadores revisitam a imagem de Domitila. Ela viveu numa sociedade que dava zero poder às mulheres. E mesmo assim, chegou ao topo usando as armas que tinha: carisma, inteligência e estratégia. Não foi ética, não foi justa com Leopoldina, mas foi de fato uma sobrevivente. E aí, você é time Domitila ou time Leopoldina? Quero ver o debate nos comentários menos com classe, hein? Se gostou dessa fofoca imperial, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Era Uma Vez na História, eu te conto o passado como você realmente gosta de ouvir, com drama, humor e zero tédio. Valeu por assistir! E lembra, no Brasil, até a história vira novela.